in verbo tuo laxaborete. Em atenção à vossa palavra, lançarei as redes. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar? Neste domingo, que é o quarto domingo depois de Pentecostes, a Santa Igreja nos traz uma reflexão muito necessária para os nossos tempos. Tanto a leitura da Epístola da Santa Missa, como também a leitura do Santo Evangelho, nos permitem entrever, perceber nas entrelinhas de que o tema desta Santa Missa é também sobre a liberdade. O que é a liberdade? Como o cristão deve compreender a liberdade? Esse tema é especialmente relevante nos nossos tempos, pois o mundo atual coloca a liberdade como se fosse o maior de todos os valores. A liberdade humana é apresentada como se fosse o valor supremo, como se a vida só tivesse sentido a partir da liberdade. Mas qual a visão cristã? Qual a verdadeira liberdade? A liberdade dos filhos de Deus, do qual fala a Epístola da Santa Missa? Será essa, portanto, a nossa meditação. Realmente, a liberdade, ela é inerente, ela faz parte da nossa natureza humana. Eu sou o Senhor dos meus atos, porque eu sou livre. Portanto, os atos que eu realizo livremente são para mim meritórios ou demeritórios, portanto, eles são livres. E porque eu os realizo com liberdade. Vejamos então, amados irmãos, o que a Santa Igreja diz sobre a liberdade, sobretudo o magistério pontifício. Trago aqui no dia de hoje as palavras do Santo Padre, o Papa Leão XIII, na encíclica Libertas Praestantissimum, na qual o Papa fala sobre a liberdade humana. De fato, diz o Papa, a liberdade é um excelente bem da natureza e exclusiva herança dos seres dotados de inteligência ou de razão. Confere ao homem uma dignidade em virtude da qual ele é posto entre as mãos do seu conselho e se torna senhor dos seus atos. Portanto, só é senhor dos seus atos aquele que dispõe de liberdade. Mas justamente a liberdade humana, no sentido moral, ela deve tender ao bem supremo do homem. Muitas vezes no nosso mundo pensa-se que a liberdade ela é algo indeterminado. Não, a liberdade ela é determinada para um fim, para o fim sobrenatural do homem. Pois a verdadeira perfeição de todo ser é atingir o seu fim. Diz então o Papa, ora, o fim supremo para o qual deve tender a liberdade humana é Deus. Portanto, só a verdadeira liberdade daquele que vive segundo Deus. Aqueles que vivem de um modo contrário àquilo que foi determinado por Deus, não são verdadeiramente livres. E é necessário que nós tenhamos essa verdade bem clara para todos nós. Só é livre aquele que busca fazer a vontade de Deus, aquele que tende para o seu fim último sobrenatural. Contudo, para aqueles que estão no mundo, a liberdade é entendida de um modo diferente. As pessoas que não frequentam a Santa Missa, os sacramentos, que não vivem segundo a vontade de Deus, pensam que a liberdade é fazer aquilo que se quer. Se eu faço aquilo que eu quero, eu sou livre. E as pessoas também defendem que a liberdade humana não tem limites,
eu posso fazer o que eu quiser. Seja fazer o bem, seja fazer o mal. Porque eu sou livre, eu posso fazer as duas coisas. Contudo, essa visão mundana da liberdade, ela é má por 3 razões. Primeiramente, essa concepção mundana da liberdade é falsa, porque não existe liberdade sem limites. Toda liberdade tem limites. Eu não sou livre para matar, para agredir ou para ofender o próximo. Portanto, a minha liberdade é limitada pela liberdade do outro. Primeiro ponto, então, essa noção de liberdade mundana é falsa. Segundo ponto, essa noção de liberdade mundana, ela conduz à escravidão. Aqueles que defendem que o homem é livre para o pecado, defendem uma moral escravagista, uma moral que escraviza. Porque disse muito bem nosso Senhor, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E o pecado, o vício, escravizam a pessoa que fica dependente da prática desse pecado. Portanto, essa noção de pecado também escraviza. E em terceiro lugar, a noção mundana de pecado, ela é também inconsequente. Inconsequente porque ela não pondera, não pensa nas consequências. E o uso que eu faço da minha liberdade tem consequências. E quais são as consequências? Lembremos dos 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Se eu faço um uso correto da minha liberdade, buscando fazer a vontade de Deus, a consequência do uso da minha liberdade será o reino dos céus. Mas se eu fizer um mau uso da minha liberdade, eu estarei no caminho da condenação, no caminho do inferno. Mas o grande problema do nosso mundo é que as pessoas desprezam a meditação a respeito das realidades últimas do homem. E dizem que a crença da igreja a respeito do céu e do inferno, sobretudo, são mentiras contadas para restringir, limitar a liberdade humana. Mas, independente daquilo que eu penso, morte, juízo, inferno e paraíso são realidades que vão acontecer certamente dependendo do modo como eu viver. Para ilustrar esse erro, essa inconsequência da liberdade, gostaria de contar uma pequena história contada por um sábio jesuíta espanhol, o padre Loring, que conta a seguinte anedota. 2 peixes estavam nadando no mar. E aconteceu que esses peixes viram então distante uma minhoca que estava presa a um anzol. O peixe então comentou com outro peixe, seu amigo: olha, repara naquela minhoca. Ela está presa num anzol. Em cima do anzol tem uma linha. Essa linha está presa a uma vara de pesca. E quem segura essa vara de pesca é um homem. E se nós pegarmos essa isca, nós seremos pescados e iremos parar na frigideira. O outro peixe, que se achava muito moderno, muito esperto, muito intelectual, ele disse: mas você acredita nessa historinha da frigideira? Isso é uma mentira contada pelos antigos para diminuir a nossa liberdade. E outra coisa, você já viu alguém que voltou da frigideira para falar que é assim mesmo? Isso é mentira. E esse peixe, então, que se achava o mais inteligente, foi então na isca
comeu a isca, foi pescado e parou na frigideira. Apesar do seu ateísmo, da incredulidade dele a respeito da frigideira, ela existia. Assim também, amados irmãos, são as realidades últimas. Assim também é o reino dos céus. E assim também é, sobretudo, o inferno. Portanto, busquemos justamente recordar o nosso fim sobrenatural, que é o reino dos céus. Busquemos fugir do pecado que nos conduz para a condenação eterna. Busquemos então fazer um bom uso da nossa liberdade. E é justamente isso que nos ensina o Evangelho da Santa Missa. Lembremos do exemplo de São Pedro. Trabalhou a noite inteira sozinho e nada conseguiu. Mas quando obedeceu a palavra do Senhor, quando obedeceu o pedido de Jesus, navega a mar adentro e lança as redes. Aí sim o milagre aconteceu. Portanto, se nós formos obedientes à palavra de nosso Senhor, se nós buscarmos observar os mandamentos da lei de Deus, os preceitos da Santa Igreja, se buscarmos colocar em prática a vontade de Jesus em nossas vidas, o milagre também se realizará. Nós não encontraremos peixes, mas a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E encontraremos também um dia o reino dos céus. Peçamos então neste dia essa graça, a graça de sermos verdadeiramente livres. Que Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, nos ajude nessa nobre missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.